Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 329 Reunião em uma caverna de montanha escura como breu nos arredores de Great Eastern City, a cerca de 30 quilômetros de distância, mais de 100 tochas de fogo foram acesas. Um cavaleiro com ferido de nível 29 que estava no terceiro nível entre os cavaleiros com feridos de nível 29, o homem com a reputação de santo da espada, estava parado na caverna com uma expressão fria, olhando para outros cavaleiros com feridos de transição de 3 segundos. Fala. Por que você pediu para me encontrar aqui? Sazza olhou friamente para um gordo que tinha mais de 2 metros de altura, mas cujo peso era definitivamente superior a 500 jin. Deus gigantesco Gaotu, você deveria ter morrido há muito tempo na prisão. Gaotu, que estava sendo tratado como Deus Gargantuan, riu e falou enquanto mastigava uma coxa de frango. Ei, Sazza, você não entende. Afinal, um segundo personagem de transição ainda é considerado um tesouro. Então, como as pessoas acima podem nos deixar morrer tão facilmente? Eles não podem deixar de querer nos espremer completamente. Sazza olhou para ele friamente e disse, Deus Gargantuan Gaotu, ocidental, o especialista número 1 na seita do espírito Gargantuan. No entanto, 10 anos atrás, você se rebelou contra a seita espiritual gigante e matou todos os 1.200 membros da seita espiritual gigante. A partir de então, você se tornou um assassino, matando mais de 10.000 pessoas e até matando 3 cavaleiros da outorga. Você acabou sendo preso pela Knight Association e condenado à morte. No entanto, também houve rumores de que você havia sido comprado pela Tishoa of Swords. Acontece que é verdade. Como esperado do Cavaleiro da Espada. Gaotu bateu palmas e disse, já que você sabe que fui enviado pela Escola de Artes da Espada, então não deveria haver necessidade de explicar muito, certo? Já que foi você quem começou isso, então você vai precisar ser o único a acabar com isso. Os olhos de Sazza se estreitaram como se raios de luz de espada estivessem brilhando neles. A outra parte sabia claramente que foi ele quem enviou alguém para relatar à associação que a técnica da espada do Renascimento havia causado danos internos aos seus praticantes. Isso significava que ele era o único que havia dado o primeiro passo, dando a todos uma desculpa para colocar as coisas em movimento. Sazza respondeu friamente, eu não entendo o que você quer dizer. Ele estava, é claro, disposto a ser o único a começar a rolar a bola, já que isso ajudaria a impedir que Fang Xingjian decifrasse a escala do dragão, permitindo que ele vencesse Fang Xingjian para resolver os profundos mistérios por trás da escala do dragão. No entanto, deixá-lo ser o único a encerrar o caso significaria que ele estaria enfrentando o governador devido à região do Great Eastern, contra o chefe do departamento James e contra o Pes da Swordway sozinho. Como ele poderia ser tolo o suficiente para se deixar acabar como bucha de canhão? No momento, as pessoas do escalão superior ainda não enviaram nenhum personagem poderoso para este caso. Isso estava mostrando como eles eram sorrateiros. Ninguém queria ir abertamente contra as 3 influências locais. Depois de 3 gerações inteiras de gestão pelo governador David James, que era o governador de 2 mandatos atrás, toda a região do Great Eastern foi construída tão forte quanto o aço. Quem estaria disposto a enfrentá-los de frente? Naturalmente, Swordsaind Sazza também não estava disposto. No entanto, Gaotu soltou uma risada maníaca e disse, quem você acha que me enviou? Esta ordem veio do chefe supremo. Se você recusar, primeiro vazaremos a notícia de que foi você quem enviou o relatório para a associação. Você também se tornará o inimigo da Tishoa of Swords. Pense nisso com cuidado, Swordsaind. Gaotu colocou ênfase adicional nas palavras Swordsaind, como se estivesse cheia de sarcasmo e provocação. Sazza olhou para o porco gordo diante dele, enquanto fazia o possível para reprimir sua fúria. Gaotu era apenas um cavaleiro com ferido de nível 25 e, teoricamente, Sazza seria capaz de matá-lo com apenas alguns golpes de sua espada. No entanto, ele não se atreveu a fazê-lo. Foi por causa da Escola de Artes da Espada, e por causa das palavras chefe supremo. Os especialistas da segunda transição na Escola de Artes da Espada foram divididos em vários cargos, começando com o ancião de nível mais baixo, depois o enviado, o conselheiro, e terminando com o chefe supremo, que estava no topo. O chefe supremo da Escola de Artes da Espada era o espadachim mais forte de toda a escola, e também era aquele que detinha o maior poder sobre a escola.
O atual chefe supremo da Escola de Artes da Espada chamava-se Tian Xiao e era um indivíduo no auge do império em termos de artes da espada. Embora ele não estivesse no nível divino, ele estava no primeiro nível entre os do nível 29. Ele disse que de alguma forma conseguiu lutar com o primeiro príncipe e ele era conhecido como o deus das artes da espada pelos discípulos da Escola de Artes da Espada. Mesmo Sasa não se atreveu a ofender facilmente alguém assim. Além disso, Tian Xiao era apenas um representante. Quem sabia exatamente quem era o apoiador de Tian Xiao e quantas pessoas o apoiavam? Sasa disse calmamente, David, James e Opes. Se os três atacarem juntos, seria impossível para mim suprimir Fang Xingjian e a técnica da espada do renascimento. Não se preocupe, você só vai ter que aparecer. Gao Turri entregou uma carta a Sasa. Esta é a avaliação do supremo chefe da técnica da espada do renascimento. Você precisará trazê-lo durante a arbitragem. Quando chegar a hora, as pessoas do Myriad Star Palace também entrarão em ação. Fang Xingjian não tem esperança. Do lado do governo, o primeiro príncipe já fez os preparativos necessários. Myriad Star Palace. Quando Sasa ouviu essas três palavras, seu coração disparou. Se Tishoal of Swords foi o pico no domínio das artes da espada, então Myriad Star Palace foi uma influência ainda mais assustadora com a existência do especialista em nível divino, Astral Ancestor. Com a Escola de Artes da Espada, Myriad Star Palace e o primeiro príncipe querendo suprimir Fang Xingjian, então mesmo David, James e Opes seriam incapazes de fazer qualquer coisa. Galto continuou, você ainda está hesitando? Ei, depois de banirmos a técnica da espada do renascimento, o Myriad Star Palace, Tishoal of Swords e o anciente Patofeil, Royal Sect, trabalharão juntos para inventar uma nova técnica de espada, especialmente fornecida para os três setas cultivarem. Você deseja ser um dos criadores desta técnica de espada e deixar seu nome para trás na história. Quando Sasa ouviu isso, ficou um pouco surpreso. Ele se sentiu desapontado com o plano que as três grandes seitas estavam tramando. Eles estão planejando atacar primeiro Fang Xingjian e a técnica da espada do renascimento, proibindo todos de cultivá-la, e então mudar a aparência da técnica da espada do renascimento para ser disseminada dentro de suas seitas. Com isso, não apenas seus negócios na transmissão de técnicas marciais não seriam afetados, suas seitas também seriam bastante fortalecidas. A diferença de força entre os do escalão superior e os do escalão inferior aumentaria, e o controle da família real sobre o escalão inferior também seria mais estável. Como esperado, eles são mais de 10 vezes mais astutos do que eu. Eles são realmente muito cruéis. No entanto, Sasa imediatamente pensou em como cada seita definitivamente enviaria um representante para ser um daqueles que inventaram essa nova técnica de espada. Se ele pudesse ser incluído, com o efeito da técnica da espada do renascimento, ele seria capaz de fazer um nome para si mesmo na história. Eles estão realmente mantendo todos os benefícios para si mesmos. Mas, gosto do jeito deles de fazer as coisas. Galto perguntou impacientemente, então, como é? Você pode concordar com isso agora, certo? Sasa deu de ombros, eu não pareço ter escolha, tenho. Com as três grandes facções unindo forças, Sasa realmente não tinha opção de rejeitar. Depois de entregar a carta a Sasa e ver o santo da espada sair, um homem magro ao lado de Galto falou, você acha que ele se atreveria a fazer isso? Galto riu friamente e disse, a Escola de Artes da Espada, Myriad Star Palace e o primeiro príncipe. Se alguma dessas pessoas influentes quisesse esmagá-lo, não seria mais difícil do que matar um cachorro. Com ele assumindo a liderança, se algo acontecer no futuro, haverá alguém que pode agir como bode expiatório. Não muito depois da discussão, a assassina entrou na caverna, coberta de sangue, caindo no chão. O que há de errado, Rakshasi? 2. Por que você foi infligido com ferimentos tão graves? A assassina feminina chamada Rakshasi ainda tinha sua mente ocupada pelo último ataque de espada de Fang Xingjian no reply. É impossível se defender. Não há como se defender. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 330 Perseguir, parte I. Você está dizendo que mesmo tendo iniciado um ataque com aquele seu chute de apoio do céu, você não foi páreo para o golpe de espada dele, e até seu pé foi cortado? Galto franziu a testa e olhou para Rakshasi, perguntando, com base em nossas informações,
Fang Xingjian é apenas nível 22 no máximo. Como é possível que você não tenha sido capaz de enfrentar um ataque de espada dele? Haxazi tocou seu pé regenerado que tinha pele que era como a de um bebê. Isso mostrou a forte vitalidade de um cavaleiro com ferido de nível 25. Além disso, ela tinha a especialidade, regeneração de alta velocidade, que lhe permitiu crescer o pé novamente. No entanto, ela foi incapaz de esconder o choque em seus olhos. Eu era realmente incapaz de assumir esse ataque. Estimulei todas as sementes especiais em meu corpo e até usei o chute de apoio do céu para explorar os poderes da circulação da terra. Mesmo que um grande edifício desabasse. Com este ataque, eu teria confiança de esmagar o edifício em pedaços. No entanto, quando o ataque de espada de Fang Xingjian desabou, parecia que os seus estavam realmente desabar. Não havia poder que pudesse afastá-lo. Gaotu franziu a testa e disse: ouvi dizer que Fang Xingjian tem uma técnica de espada que lhe permite absorver e fazer uso da gravidade. Poderia ser este movimento? Haxazi balançou a cabeça. Não, eu não senti nenhuma mudança na gravidade. Só então, toda a caverna começou a tremer furiosamente. Era como se muitas forças tremendas surgissem do céu, fazendo com que rochas quebradas caíssem por toda parte. Haxazi olhou para fora da caverna enquanto sentia grande ódio. Ele realmente veio atrás de mim. Chefe Gao, vocês devem me vingar. Haxazi não era um idiota. Claro, ela sabia que a razão de Fang Xingjian ter perseguido era para que ele pudesse encontrar seus cúmplices. No entanto, ela estava mais confiante de que, com a ajuda de seus companheiros, ela definitivamente seria capaz de virar a mesa e ensinar uma boa lição a Fang Xingjian. Gaotu franziu a testa ligeiramente. Ele realmente não queria sair neste momento para pegar Fang Xingjian. Isso porque eles seriam capazes de banir a técnica da espada do renascimento e, assim, reduzir o número de praticantes dessa técnica de espada apenas deixando Fang Xingjian aparecer na arbitragem e, posteriormente, serem esmagados por aqueles no poder. As ações imprudentes de Haxazi já haviam deixado Gaotu muito insatisfeito. Além disso, ele ainda não queria lidar com Fang Xingjian. Portanto, ele olhou para os outros dois cavaleiros otorgados ao lado dele e perguntou: ele poderia entrar aqui? Que dois cavaleiros otorgados estavam cada um cercado por um manto cinza, parecendo muito com estátuas. Quando Gaotu fez a pergunta a eles, eles levantaram a cabeça ao mesmo tempo, revelando dois rostos idênticos. Ambos eram carecas e sem sobrancelhas, e tinham a mesma tatuagem em forma de cobra no lado esquerdo do rosto. Os gêmeos, Zhang Zhu e Zhang You, eram ambos cavaleiros da outorga nível 24, mas nem Gaotu nem Haxazi ousaram subestimá-los. Isso porque os gêmeos deles estavam conectados por seus pensamentos desde jovens. Foi dito que ambos usavam a mesma consciência e até seriam capazes de sintetizar duas habilidades que cada um cultivava separadamente. Eles também se destacaram em impactos de força de vontade e técnicas de matança relacionadas. No entanto, porque eles falharam na barreira celestial quando tentaram o nível 25, ambos estavam um pouco loucos. Esta foi a maior razão pela qual Haxazi e Gaotu eram cautelosos contra eles. Ninguém estaria disposto a lutar contra lunáticos que não tinham medo da morte. Quando eles ouviram a pergunta de Gaotu, Zhang Zhu disse: nós canalizamos informações para grama, árvores e rochas do lado de fora para estabelecer uma formação ilusória. Não tem como ele entrar. Haxazi cerrou os dentes e disse: vamos nos esconder dele. Embora as proezas de batalha de Fang Xingjian estivessem além de suas expectativas, havia 4 cavaleiros outorgados aqui. Então, como ela poderia ainda ter medo dele? Podemos sair, subjugá-lo e trazê-lo de volta ao quartel-general. Se ele não puder comparecer à arbitragem no dia seguinte, ele terá perdido sem lutar. Idiota, Gaotu repreendeu. Por que você acha que as pessoas da alta administração se prepararam tanto? Se capturar Fang Xingjian funcionaria, eles teriam feito isso há muito tempo. Nosso objetivo é fazer com que a maioria das pessoas não cultive ou estude a técnica da espada do renascimento. Apenas espere aqui, não tome nenhuma atitude. Não fique ansioso também. Este gênio não será animado por muito tempo. 3 dias depois, após a arbitragem, sua reputação está condenada a cair em ruínas. Até então, não importaria se ele fosse para a Central ou para qualquer outro lugar. Ele está destinado a só poder sair na escuridão.
Enquanto os poucos falavam, o mundo inteiro de repente parecia leve. Galto sentiu seu corpo flutuando e sua expressão mudou. Esse cara é louco. Vamos lá. Galto estudou os registros de Fang Xingjian. A destreza prejudicial dessa técnica, que Fang Xingjian ganhou com o legado do monumento do Panteão, era simplesmente grande demais. Não seria fácil nem mesmo para Galto enfrentá-lo de frente. Este foi especialmente o caso, pois eles estavam atualmente em uma caverna e o ataque de espada de Fang Xingjian causou um terremoto. Se não saíssem, acabariam sendo enterrados vivos. Alguns minutos atrás, em um local diferente, Poter da Espada agitando os seus olhou para as várias figuras majestosas que haviam descido dos seus e ficou chocado. A pessoa à frente do grupo era o vice-governador que já havia participado da seleção regional. Era Armstrong, cujo rosto estava cheio de cicatrizes. Armstrong lançou um olhar para Poter Espada agitando os céus. Poter estava prestes a dizer algo quando Armstrong lhe enviou uma mensagem: cala a boca. Se você não quer morrer, então cale a boca. Foi nesse momento que Poter da Espada agitando os céus realmente viu o olhar de Armstrong e claramente descobriu que estava cheio de furiosa intenção de matar. Vice-governador Armstrong. Como se um relâmpago tivesse atingido o cérebro de Poter, ele imediatamente entendeu. Este Armstrong também é uma das pessoas nos escalões superiores. Porra, ele é o vice-governador da região do Great Western. Ou também há consensos diferentes dentro do Partido Revolucionário do Segundo Príncipe. Deve ser isso. Uma das vantagens que os cavaleiros conferidos têm é que eles podem continuar sintetizando técnicas marciais, permitindo que suas técnicas de nutrição e treinamento, bem como a têmpera de seus atributos, superem muito as de cavaleiros e aprendizes de cavaleiros. No entanto, a existência da técnica da espada do renascimento faria com que essa lacuna desaparecesse. Portanto, também deve haver muitos cavaleiros outorgados que se sentem desconfortáveis com esta técnica de espada. Eles não gostariam de uma técnica de espada que pudesse reduzir a distância entre eles e as pessoas abaixo deles. Além disso, o primeiro príncipe está prestes a entrar no nível divino. Neste momento, é evidente que haveria pessoas sob o segundo príncipe que gostariam de mudar de posição. Assim que esses pensamentos passaram pela mente de Poter Espada agitando os céus, uma subiu alto soou, e a mediadora, Sally, correu também. Quando ela viu a casa desmoronada e as ruínas espalhadas, ela cerrou os punhos com força. O que aconteceu? Quem atacou este lugar? As crianças estão bem? Eles estão bem. Todos eles foram colocados sob proteção, Armstrong disse friamente. Sally franziu a testa quando lançou um olhar para ele. Ela não gostava muito dos funcionários da região do Grande Oeste. Então ela olhou para Poter e perguntou: o que aconteceu? Quem atacou este lugar? Poter levantou a cabeça e viu que atrás de Sally, Armstrong estava olhando para ele como se estivesse olhando para um homem morto. Era evidente que ele estava avisando Poter. Caramba! Poter cerrou os punhos com força enquanto uma luta feroz ocorria em sua mente. Se eu falasse a verdade, provavelmente seria morto. Como esperado, eles desejam fazer uso de Madame Sally. Afinal, é alguém da descendência do norte. Então, como devo escolher? Em uma grande luta por sua decisão, Poter ainda soltou um suspiro e disse: senhora, foi Fang. Então, de repente, ele viu a espada barroca Marcus, que havia sido desenterrada das ruínas atrás deles. Olhando para o cadáver levantado no carrinho, o olhar de Poter vacilou. Ele soltou uma gargalhada e gritou de repente: Sally, são as pessoas no topo. Antes que Poter tivesse a chance de terminar sua frase, a palma de Armstrong já havia pressionado seu ombro. Um impacto de força de vontade extremamente forte foi enviado à mente de Poter, tornando-o incapaz de falar uma palavra nem mesmo mover um dedo. Caramba! Não consigo me mexer. Eu não posso dizer uma palavra. Arg! Jogada. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 331 Perseguir, parte 2. A mão de Armstrong foi rapidamente afastada por Sally. No entanto, Poter percebeu que não só ele não podia falar, mas também havia uma onda de poder controlando seu corpo. Inúmeras informações fluíam por toda parte em seu cérebro, mudando constantemente seus sinais cerebrais e mudando o controle que seu cérebro tinha sobre seu corpo físico. O que há de errado? O que é essa técnica de matar? Ele está controlando meu corpo físico.
Armstrong gentilmente esfregou a testa enquanto controlava o corpo de Potter com grande maestria. Era uma das técnicas mais secretas do antigo caminho do inferno, uma técnica de matança que menos de 10 pessoas conheciam, técnica do pequeno fantoche. Do ponto de vista de Sally, Potter só ficou atordoado por um breve momento antes de recuperar os sentidos e dizer, senhora, foi Fang Xingjian. Ele começou a matar no momento em que entrou na casa. Suas artes de espada são muito fortes. Nós dois não fomos capazes de detê-lo. Baroque Suor lutou desesperadamente para garantir que as 3 crianças não fossem mortas. Sally olhou para Yaven Shaking Suor em transe. Fang Xing Jian. Potter continuou, senhora, Fang Xing Jian é muito forte. Devemos pedir ajuda. Quando Potter estava passando por essa cena, ele estava gritando furiosamente em sua mente. No entanto, ele não foi capaz de controlar uma única polegada de seu corpo. Pare. Pare. Devolva meu corpo para mim. Caramba! Toda sua consciência parecia estar tremendo, mas ele não tinha como sair do controle da técnica do pequeno fantoche. Sally olhou para o rosto de Potter e disse de repente, Potter, você está chorando. Potter, que estava sob controle, enxugou as lágrimas do rosto e disse, estou bem. É só que a poeira entrou nos meus olhos. No entanto, a cena de Potter rasgando ficou profundamente gravada na mente de Sally. Ela se virou para Armstrong como um leão furioso e gritou, você ouviu isso? Seu gênio, seu precioso Fang Xingjian, atacou meus subordinados. Ele não apenas matou impiedosamente um dos meus subordinados, como até atacou as vítimas. O que vocês ainda estão fazendo aqui? Vá pegá-lo. Armstrong sorriu e disse, peço desculpas. Não posso prender outro cavaleiro outorgado com base apenas nas palavras dessa pessoa. Tudo precisa de provas. Sally olhou nos olhos de Armstrong e disse, Great Eastern Region, vocês realmente merecem morrer. Você não pensou nas consequências se isso continuar? Armstrong deu de ombros, desculpe. Vou relatar isso à associação depois que eu voltar. Quanto a Fang Xingjian, eu mesmo vou pegá-lo. Sally olhou para o caminho de casas e ruas que Rakshasi e Fang Xingjian destruíram, e seu tom se encheu de raiva quando ela disse, aqueles barulhos altos de antes vieram daquela direção, certo? Com um leve tremor de seu corpo, as roupas de suas costas foram rasgadas e 6 asas feitas de luz se estenderam da superfície de sua pele. Essas asas leves pareciam ter sido formadas por muitos feixes de luz. Eram extremamente deslumbrantes e brilhantes, como se não tivessem estrutura física. Havia até mesmo indícios de luz das estrelas que piscavam enquanto as asas leves batiam. Com um leve salto, Sally disparou, como se fosse uma estrela cadente, na direção em que Fang Xingjian tinha ido perseguir Rakshasi. As 6 asas de luz atrás dela eram muito únicas. Com cada vibração leve, a velocidade de Sally não aumentava, mas as asas criavam tremores e faziam o espaço se deformar, permitindo que ela corresse pelas lacunas naturais entre os espaços. O espaço era algo que não podia ser quebrado, mas podia ser comprimido. As 6 asas leves nas costas de Sally tinham a capacidade de comprimir o espaço. Tanto Fang Xingjian quanto Rakshasi correram em alta velocidade confiando em suas habilidades físicas, o que causou fortes vendavais e infligiram grandes danos ao ambiente. Eles também deixaram para trás uma grande quantidade de trilhas para Sally usar e rastreá-los. Afinal, cada passo que davam criava uma grande cratera de meteoro. Era simplesmente muito fácil rastreá-los. Cada vez que Sally batia levemente suas asas leves, ela voava uma distância de mais de 1000 metros. Em menos de meio minuto, ela já havia chegado ao local de Gauta e dos outros. No entanto, depois de olhar em volta, ela não conseguiu encontrar nenhum vestígio de Fang Xingjian. Onde ele está? Esse Fang Xingjian. Onde ele se escondeu? Sally olhou em volta e, no momento seguinte, de repente sentiu seu corpo ficar mais leve. Isto é, a técnica que Fang Xingjian aprendeu no Monumento do Panteão. Como árbitro, Sally naturalmente tinha lido em detalhes sobre Fang Xingjian. Vendo que seu corpo, assim como as rochas e árvores ao redor, haviam perdido a gravidade, ela imediatamente percebeu o que estava acontecendo. Fang Xingjian está brigando com alguém? No momento seguinte, 4 silhuetas atravessaram as paredes do penhasco, subindo aos céus em meio à poeira. Sally virou a cabeça rapidamente e olhou para onde estavam aquelas 4 figuras.
Fang Xingjian estava segurando uma espada de pedra bem alto. Uma energia extremamente pesada foi reunida em torno dele, como se fosse cortar a terra inteira com um golpe no momento seguinte. Quem são aquelas 4 pessoas? Sally franziu a testa, sentindo-se muito perplexa com esta batalha. No entanto, o inimigo do inimigo seria seu amigo. Não importa o motivo pelo qual Fang Xingjian estava lutando contra aqueles 4, isso não mudaria a decisão de Sally de prender Fang Xingjian. Depois que Gaotu e os outros saíram, eles escaparam em todas as direções de acordo com as instruções de Gaotu. Chamas foram lançadas de todo o corpo de Gaotu, e ele correu para o norte como um meteoro de fogo. Os gêmeos, Zhang Zhu e Zhang You, agarraram o braço um do outro e ondas de energia começaram a fluir entre seus corpos. Embora os dois parecessem estar se movendo muito lentamente, eles se afastaram várias centenas de metros em um piscar de olhos. Rakshasi soltou um rugido furioso que estava cheio de insatisfação, humilhação e fúria. Fang Xingjian, valorize seus momentos finais. Ela foi a que teve o pior de Fang Xingjian, e ela também foi a que não estava disposta a escapar. Este foi especialmente o caso quando ela sentiu que se os 4 unissem forças, eles teriam a vantagem. No entanto, eles ainda tinham que escapar. Isso fez as chamas da fúria queimarem intensamente em seu coração. No entanto, como Gaotu não estava disposto a lutar com Fang Xingjian, ela só podia seguir suas ordens. No entanto, assim que os 4 estavam fugindo em direções diferentes, um apito alto soou: "Não tenha medo, eu vou segurá-lo. Podemos trabalhar juntos para capturá-lo." Assim que Sally falou, ela condensou uma espada-lhava em sua mão. Após o piscar de flashes consecutivos, mais de 100 espadas apareceram e cercaram Fang Xingjian, avançando em direção a ele. Fang Xingjian segurou uma espada de pedra que havia sido criada a partir do nível 40 Thunder em Muring Art Sword e foi condensada com os poderes de Terra Ingurgitation. No entanto, só seria capaz de desferir um único golpe. Portanto, quando Fang Xingjian foi subitamente confrontado com Sally e seus ataques violentos, ele levantou a outra mão para formar os dedos da espada e bateu nas pontas das espadas de Sally. Fang Xingjian bloqueou todos os ataques de espada com seus dedos agindo como uma espada. Sally foi empurrada para trás e riu friamente, dizendo: "A armadura de aniquilação do abismo celestial é realmente poderosa. No entanto, pensar que caiu nas mãos de um diabo como você. Hoje, vou arrancar este conjunto de armaduras preciosas de você." Fang Xingjian olhou para a pequena marca carbonizada em seu dedo e disse friamente: "Quem é você? Por que você está me impedindo?" "Associação de Cavaleiros, Árbitro Sally." Sally olhou para Fang Xingjian e disse: "Você já se esqueceu das coisas que fez na Great Eastern City antes." No entanto, Fang Xingjian estava mais preocupado com as 4 pessoas que estavam escapando. Gaotu e os outros também pareciam estarrecidos com a aparição repentina de Sally. Todos eles pararam sua tentativa de escapar e se reuniram. Rakshasi disse friamente: "Ainda vamos escapar dessa situação? Aquela mulher idiota já o perseguiu até aqui. Podemos matá-la aqui e colocar a culpa em Fang Xingjian. Isso não faria sentido. Será uma perda de tempo deixar que as pessoas lá em cima mandem outras pessoas aqui. Isso permitirá mais tempo para a disseminação da técnica da espada do renascimento. HMPH, e você acha que podemos simplesmente matar essa mulher assim?" Gaotu disse calmamente: "No entanto, podemos ajudá-la a capturar Fang Xingjian." Como Gaotu poderia não ficar bravo por estar sendo pressionado por um júnior para escapar daquele jeito? Além disso, deixar Sally capturar Fang Xingjian seria ótimo para o plano deles. Enquanto falavam, os 4 já haviam gradualmente cercado Fang Xingjian. "A árbitra Sally, certo?" Gaotu soltou uma risada e disse: "Vamos ajudá-lo a pegar Fang Xingjian." Fang Xingjian olhou para as 5 pessoas que o cercaram e então disse a Sally: "Você entendeu mal alguma coisa? Considera-se que salvei seu subordinado na Great Eastern City mais cedo." "Salvou meu subordinado?" Enquanto as cenas das ruínas, as pessoas feridas e a espada barroca Marcus, que havia morrido, passavam pela mente de Sally, ela explodiu de fúria, e suas asas leves se transformaram em uma cor de ouro puro. "Você acha que eu sou um idiota?" O olhar de Sally estava coberto pelo puro brilho dourado. "Espere até que eu quebre todos os seus membros antes de termos uma boa conversa."
As sobrancelhas de Fang Xingjian arquearam quando ele disse: Mulher, você comeu merda. Scram neste instante. Caso contrário, eu vou matar você também. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 332 Cercar e atacar é como eles disseram, que as pessoas desta linhagem se enfurecem facilmente. Ela é tão fácil de controlar. As pessoas lá em cima realmente mandaram a pessoa certa. Gaoto olhou para Sally enfurecida com um olhar frio enquanto ria interiormente em segredo. Enquanto os poucos falavam, mais e mais pedras sob seus pés continuavam a voar para o céu. Como Fang Xingjian ainda não havia desencadeado o ataque Terra Ingurgitation, tudo dentro de 2 quilômetros continuou em um estado não gravitacional. Com um estrondo alto, lajes de terra que tinham uma área de mais de 1000 metros quadrados quebraram e se despedaçaram, disparando para o ar. Todas as plantas e rochas nas proximidades se ergueram, e até mesmo Gaoto e os outros voaram para o céu junto com os montes em que estavam pisando. Dentro de 2 quilômetros, era como se houvesse muitas novas adições de montanhas e ilhas flutuantes. No entanto, Fang Xingjian apertou levemente a espada de pedra que estava segurando. Terra Ingurgitation está atingindo seus limites em breve. Devo soltá-lo em 1 minuto. No entanto, essa mulher, árbitro, é problemática. Independentemente disso, Sally ainda era o árbitro enviado pela associação. Assim como ele havia lidado com a espada agitação dos seus e a espada barroca anteriormente, ele poderia suprimi-los, mas não poderia matá-los. Caso contrário, isso só lhe traria mais problemas e ele acabaria perdendo a arbitragem. No entanto, esta mulher era muito mais forte do que a espada agitando o céu e a espada barroca. Espere até que eu quebre todos os seus membros, então teremos uma boa conversa. Assim que Sally gritou isso, as asas leves em suas costas, assim como seus olhos, emitiram uma luz dourada pura, e ela saiu correndo, criando uma longa corrente de fumaça branca. A espada de luz que ela estava segurando também se tornou como uma chuva de luz, envolvendo o corpo de Fang Xingjian. A arma de refulgência que ela segurava era chamada de adjudicação de Deus. Era uma arma de refulgência que podia se estender até 200 metros de comprimento ou ser tão curta quanto 2 centímetros. A arma pode expandir e encolher livremente, bem como cortar em altas temperaturas. Agora, ela se transformou em uma espada leve de 200 metros de comprimento. Ele varreu como se uma densa rede de luz tivesse sido lançada, cortando as ilhas flutuantes abaixo de seus pés em mais de 100 pedaços. No entanto, Fang Xingjian apenas recuou um pouco e conseguiu evitar a maioria dos ataques da espada leve. Os impactos restantes foram bloqueados com a ajuda da armadura de aniquilação do abismo celestial. Você não vai conseguir escapar. Um rugido furioso soou atrás de Fang Xingjian. O animado Rakshasi apareceu atrás dele em um flash. Ela levantou a perna bem alto e, no momento seguinte, uma série de pós-imagens envolveram o corpo de Fang Xingjian. Seus chutes aterrissaram como uma violenta tempestade, cada ataque tendo o impacto da técnica Killing, comete descente. De longe, parecia que havia uma chuva de meteoros. Com um bufo abafado, Fang Xingjian recuou para longe, seguindo o fluxo dos ataques. Enquanto isso, Rakshasi soltou um grito horrorizado enquanto sua perna inteira voava em direção a um pequeno monte flutuante, coberto de sangue. No meio do salto de Fang Xingjian, outra aura abrasadora explodiu no ar. O corpo de Gaotu, que estava coberto de chamas, mudou mais uma vez. A técnica de matança da seita do espírito gigante, físico derretido, foi totalmente desencadeada. Lava interminável surgiu dos poros de seu corpo. Naquele instante, ele se transformou em um gigante de lava derretida com uma altura de 10 metros. Molten Physique foi uma técnica de Killing transformacional semelhante ao Blow Rampage. Como é, Fang Xingjian? Você se arrepende de ter vindo. Enquanto Gaoto ria loucamente, sua enorme palma de lava derretida agarrou o corpo de Fang Xingjian. Gaoto apertou com força Fang Xingjian com uma força que poderia esmagar um tanque com uma alta temperatura que poderia derreter até rochas, engolindo o corpo inteiro de Fang Xingjian. A palmeira de lava derretida apenas parou por um momento. Então, no instante seguinte, inúmeras luzes de espadas subiram e toda a palmeira de lava derretida explodiu. Fang Xingjian disparou e mais uma vez chegou em uma pedra flutuante a várias centenas de metros de distância. No entanto, antes que ele tivesse tempo de recuperar o fôlego, Sally já havia chegado antes dele,
agitando suas 6 asas de pura luz dourada. A espada leve em sua mão se contraiu e se expandiu furiosamente. Era a técnica de matar, luz do julgamento. Um canhão de luz branca com um raio de 2 metros jorrou para frente, envolvendo todo o corpo de Fang Xingjian completamente enquanto criava uma longa linha de luz no ar. Vários quilômetros de ar foram aquecidos. Até o ar ao redor de Fang Xingjian foi aquecido a mais de 10.000 graus Celsius. Todo o monte flutuante vaporizou instantaneamente, e Fang Xingjian rolou ao cair no chão. Um estrondo alto soou e, com o ponto de colisão no centro, as camadas ondularam para fora. A violenta explosão de poder criou uma grande cratera no solo. No momento em que Fang Xingjian gradualmente se levantou, a cratera sob seus pés já estava flutuando para cima mais uma vez devido à perda de gravidade. Simultaneamente, os 5 cavaleiros outorgados desceram mais uma vez, pousando ao redor e cercando Fang Xingjian. Fang Xingjian esfregou o pescoço e se levantou, como se não tivesse se machucado. Gaotu sorriu. Então, esta é a armadura de aniquilação do abismo celestial. É realmente um equipamento que deixaria qualquer um com inveja. É um desperdício você estar usando isso. Haxazi olhou para Fang Xingjian com uma expressão complacente. Fang Xingjian, você entende agora. Sua derrota é necessária para a situação atual deste país. É tudo porque suas ações estão fazendo de você um inimigo do mundo inteiro. Sali atacou com sua espada leve, e seu tom frio continha grande fúria. Renda-se sem resistência. Mesmo a defesa da armadura de aniquilação do abismo celestial não é ilimitada. Se você não deseja ser espancado até a morte vivo, então renda-se. Embora eu deteste sua alma suja, ainda vou te dar a chance de ser submetido a um julgamento justo. Fang Xingjian não respondeu, mas olhou friamente para os poucos cavaleiros outorgados diante dele. Ele soltou um suspiro e disse, o que vocês disseram é muito razoável. Se eu confiar apenas em meus poderes, provavelmente terei que pagar um grande preço para derrotar todos vocês. Quando Fang Xingjian disse isso, ele se agachou. Sua pele tremeu um pouco, e algo parecia estar saliente de dentro. Portanto, vou deixar os 2 monstros em meu corpo lutarem com você. Acontece que eu quero testar suas proezas também. Enquanto ele falava, ondas de tremores e transformações ocorreram em toda parte de sua pele, vestindo com uma armadura preta. A armadura então passou por toda uma série de transformações, passando da discreta armadura preta para uma fraca armadura dourada que refletia um brilho metálico. O brilho de chamas continuou a piscar na superfície de sua pele. No espaço vazio, inúmeras energias como magnetismo e calor lutavam para entrar em seu corpo. Luzes brancas apareceram em seus cotovelos, na planta de seus pés, joelhos e outras partes do corpo, uma após a outra. Esses eram campos de apoio de batalha que lhe permitiam acelerar, experimentar um aumento de força, ajustar a precisão e muitas outras coisas. Tome cuidado. Não deixe que ele libere toda a proeza da armadura de aniquilação do abismo celestial. Sali soltou um berro enorme e esticou as asas leves em suas costas mais uma vez. Eles se transformaram em várias dezenas de espadas leves, se alinhando atrás dela e mirando em Fang Xingjian. Em apenas um instante, cada espada leve inchou em um pilar leve com 4 metros de espessura. As espadas de luz então se transformaram em muitas luzes do julgamento, envolvendo Fang Xingjian. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.